O Salmo 28, ele começa de uma maneira muito bonita, com um jogo de palavras entre dois verbos aqui e uma construção imagética muito interessante. Ele diz: "A ti clamo, Senhor, minha rocha". O verbo aqui é o verbo clássico kará, que significa falar de uma maneira mais alta, de uma maneira mais projetada. Ele diz então: "A ti kará, a ti clamo, Senhor, minha rocha. Não fiques indiferente para comigo". Esse verbo ficar indiferente é o verbo harash. Esse verbo basicamente deveria ser traduzido como não fique surdo para comigo. Ou seja, Senhor, eu estou falando em voz alta, estou clamando, não se faça de surdo para comigo. E na sequência, se o Senhor permanecer calado, ou aqui numa melhor tradução do verbo rachar, ficar silente, ou seja, se o Senhor continuar em silêncio comigo, eu vou ser como aqueles que descem a cova, ou seja, aqueles que morrem, portanto não falam mais. E aí o início do verso 2 ele diz: "Por isso, Senhor, ouve as minhas súplicas", ou literalmente, ouve do verbo chamar a minha voz, call. Senhor, eu estou falando. Se o Senhor se fizer de surdo e continuar silente, eu vou ficar em silêncio. Por isso ouve a minha voz. O salmista ele entende que o silêncio de Deus vai levar ao próprio silêncio dele, à morte. Por isso ele vai continuar clamando enquanto ele puder, porque enquanto houver a voz de Deus, haverá vida. Mas quando Deus se fizer silente, haverá então morte. Esse jogo de palavras entre os verbos, entre essa construção imagética de silêncio e voz, é extremamente bonita no início desse salmo e lembra para a gente uma realidade importantíssima. Primeiro, não fique em silêncio, continue clamando, continue falando com Deus. E o segundo, Deus ouve, Deus escuta e Ele vai responder em algum momento.